Sim, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Nós honramos o teu nome, não há ninguém como tu. E nós entregamos nesse momento tudo aquilo que nós somos, todo o nosso coração, as nossas vidas, as nossas famílias. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia, Zion Lisboa. Nós estamos aqui nessa manhã para mais um culto. Eu tenho certeza que hoje você vai ser muito abençoado. Nós estamos hoje encerrando a nossa série Primeiros Passos. Então você já copia o link aí no teu computador, começa a enviar para os amigos, começa a enviar para o pessoal do link, começa a enviar para as pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Eu tenho certeza que hoje você vai ser muito abençoado. Na primeira semana da nossa série, a gente falou da palavra de Pedro, quando ele nos ensina que existe uma expectativa celestial para o nosso crescimento na fé. Então, já falamos isso já bastante vezes aqui, que o Senhor não quer apenas que nós aceitemos a Cristo, mas também que a gente venha crescer espiritualmente. E aí a gente falou da importância da oração, para que a gente venha crescer na fé, a importância da Bíblia, da Palavra de Deus. Na semana passada, você que não assistiu, eu quero te convidar também a assistir os cultos que ficaram gravados. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. A importância da nossa geração mergulhar na Palavra de Deus. A gente também falou da importância da adoração. Então é como se a gente estivesse falando aí de 4 pilares para um constante crescimento espiritual: oração, adoração, Bíblia, e hoje a gente vai falar sobre comunhão, sobre a comunhão com os santos, a importância da igreja local, a importância da gente se reunir como família. Eu sei que existem muitas igrejas saudáveis, não estou aqui construindo uma mensagem sobre a importância da Zion. Se você que está fazendo parte da nossa família, que você venha debaixo de uma direção de Deus. Nós não estamos indo a Portugal como se tivéssemos uma resposta, uma fórmula para um avivamento. Nosso coração é servir a nação portuguesa junto com outros líderes, outros pastores, para que o reino de Deus, que é maior do que qualquer tipo de denominação ou placa de igreja, possa avançar em Portugal, em Lisboa. Olha que interessante aqui, a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Mais uma vez, aí eu vou fazer a sua Bíblia trabalhar, então abra a Bíblia, anote as passagens e a gente vai mergulhar aqui em muitos princípios hoje, na verdade 3, mas dentro desses 3 a gente tem outros subpontos. Então a palavra fala em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda quando vocês veem que se aproxima o dia. Então aqui o autor de Hebreus está trazendo nesse capítulo 10 a importância de nós nos reunirmos como igreja, a importância da comunhão. E o tema da mensagem hoje, esse 4º pilar da nossa primeira série, é o poder da comunhão. O poder da comunhão. Você que gosta de colocar um título aí no teu caderno, coloque isso, o poder da comunhão. Então o autor de Hebreus está falando, não deixemos, que a gente não se esqueça da importância da comunhão, mas encorajemo-nos uns aos outros. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Que existe uma sinergia, existe algo que acontece quando nós nos juntamos. Obviamente, nesse momento de pandemia global, nós temos que ter muita sensibilidade.
os nossos encontros acontecem através da internet, temos o culto de domingo e também os links que acontecem durante a semana, e acontece na terça, quarta, quinta-feira. Nós temos líderes de links que são incríveis. Eu queria mandar um abraço para eles aí que também estão assistindo. Mas o autor de Hebreus está falando que, além da gente não deixar de se reunir, existe algo importante que é um encorajamento mútuo que acontece nas reuniões. A verdade é que nós, como seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, mesmo sendo feitos à imagem dele, desde o padrão original em Gênesis, a vontade do nosso Criador, nosso Pai, é que nós não andássemos sozinhos. Quando Deus ele faz o homem, até então, tudo aquilo que ele havia feito era bom. Você pode acompanhar isso no começo ali de Gênesis 1 e 2, a criação, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e quando ele fez o homem, quando ele fez Adão, a palavra fala, e viu Deus que isso era muito bom. Então, dentro de um cenário perfeito, dentro de um cenário 100% sem pecado, o que não era bom? A palavra fala, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. Então, eu e você não nascemos para a solidão. Eu e você não nascemos para a nossa fé cristã apenas eu, a minha palavra e uma internet talvez. A verdade é que existe algo que é liberado no contexto de comunidade. Olha o que a palavra fala lá em Salmo 133. Abre comigo aí em Salmo 133. Olha o que o salmista fala. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, mais uma vez aí, nós vemos união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o óleo que representa a presença do nosso amigo Espírito Santo, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, grava isso, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então o salmista está falando que a união, no versículo 1, é algo bom e suave. E o interessante da nossa família na fé é que ela é praticamente igual à nossa família biológica, no sentido de que nós não escolhemos a nossa família biológica e também não escolhemos a nossa família na fé. Como assim, Dudu? Como assim, pastor Dudu? Como que eu não escolho? Eu não tenho então liberdade de visitar uma igreja e outra igreja? É claro que você tem. Na verdade, se você está na Zion, esteja debaixo de uma direção de Deus. Existem muitas igrejas boas. Mas o que eu estou falando é que, apesar de muitas igrejas boas existirem, existe uma família. Existe apenas uma família, uma igreja. Jesus voltará para pegar uma igreja. Então não vai ter uma senha no céu. Agora, irmãos da Assembleia de Deus, venham até o portão de entrada. Agora, irmãos da Presbiteriana. Agora, os irmãos da Zion. Não. A verdade é que quando nós nascemos de novo, através da fé no nosso Salvador, nós somos enxertados nessa família. Você pode escolher os teus amigos, você pode escolher os teus melhores amigos, mas a nossa família na fé, ela é fruto da nossa decisão. Então, o que o salmista está falando aqui é que esse lugar de união, ele é precioso. Esse lugar de união é um lugar suave. E é ali que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Existem muitas bênçãos que você vai receber pelo simples fato de estar inserido numa comunidade, pelo simples fato de estar caminhando com pessoas que estão indo para o mesmo destino que você.
Salomão vai falar em Provérbios, capítulo 27, 17, assim como ferro afia o ferro, um homem afia o seu companheiro. Então a comunhão é um lugar de onde o Senhor vai te afiar, onde o Senhor vai te preparar para o seu destino. E você pode parar para pensar, essa foi inclusive a estratégia que Jesus utilizou. Ele pregava para a multidão, pessoas eram encontradas, pessoas eram curadas, milagres aconteciam, pães multiplicavam, peixes multiplicavam, mas ao mesmo tempo ele tinha os seus 120 discípulos, ele tinha 70, ele tinha 12, ele tinha Pedro, Tiago e João. Ele estava formando a sua equipe. Ele estava produzindo ali os seus sucessores. Então, o que eu estou falando é Zion Church, que a gente possa amar toda a cidade de Lisboa, independente das decisões que eles tomam, independente da religião, independente da fé e principalmente independente da placa de igreja. Que a gente possa amar se eles torcem para o Benfica, para o Sporting, para o Porto, independente de todas essas coisas, mas tenha a sabedoria de caminhar com pessoas que vão estar te levando para o seu destino profético. Olha que interessante aqui. Existe um estudo feito por um sociólogo canadense chamado Johann Hari. E ele fez um estudo baseado na questão da comunidade. E ele fez um estudo para fazer um contraponto a um outro estudo feito na década de 70. Então, na década de 70, fizeram um estudo com ratos de laboratório e viciavam esses ratos numa gaiola com água com cocaína. E uma vez que o rato estava viciado com essa água, a beber essa água com cocaína, eles colocavam então duas opções naquela gaiola: a água normal, a água potável pura, e a outra opção era uma água contaminada com a substância cocaína. E aí, depois que o rato estava viciado na água com cocaína, naturalmente, tendo as duas opções, ele somente bebia a água contaminada. E a conclusão que esses estudiosos chegaram na década de 70 era que uma vez que a pessoa ou o animal estivesse contaminado com uma substância que altera o padrão de funcionamento do seu organismo, era muito difícil que aquela pessoa deixasse aquela escolha para voltar à escolha mais saudável e mais natural. E aí então, alguns anos atrás, esse sociólogo Johann Hari, ele não concordou com o estudo que foi feito. Ele pensou, você deixar um rato isolado, sozinho numa gaiola, uma vez que ele já está viciado, é óbvio que ele vai encontrar, ele vai escolher a opção que vai remeter o seu padrão de pensamento, de comportamento àquilo que estava contaminado. E ele não concordou. E ele construiu algo que ele chama de Rat Park, um parque de ratos. Era uma gaiola muito grande, com vários ratos, com queijos, com aquelas rodinhas onde os ratos andam e correm. E diante desse outro cenário, onde existiam muitos ratos, muitas opções de diversão, de brincadeira, também existiam duas águas, a água com cocaína e a água potável. E para surpresa dos estudiosos, naquele segundo cenário, o rato, mesmo que contaminado, diante de um convívio com outros animais, ele voltava a se alimentar, ou melhor, a beber a água potável. E a conclusão do estudo do sociólogo Johann Hari é que o oposto do vício não é a sobriedade. O oposto do vício é a comunidade. Quando nós somos inseridos em uma comunidade saudável, aquela comunidade começa a forjar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de responder,
a nossa maneira de agir, e o que eu estou falando para você é que o reino de Deus é feito de comunidade, e quando nós estamos inseridos em uma comunidade saudável, eu sei que muitos já passaram por abusos com lideranças e com pastores. Eu quero também, como pastor, pedir perdão em nome da liderança a você por qualquer coisa que já tenha acontecido no passado. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos cair num outro extremo de não valorizar a comunhão dos santos. Então, nesse contexto de comunidade, nós somos transformados. Nesse contexto de comunidade, nós contemplamos o Senhor com os nossos rostos descobertos. Que é como Paulo fala aos Coríntios. Ele não fala, eu contemplo o Senhor com o meu rosto descoberto. Ele fala, nossos rostos descobertos. Então, o momento onde nós nos juntamos, eu com o meu defeito, você com o seu defeito, e o nosso pastor sênior, Theo Hayashi, ele fala algo muito, muito interessante. Se você não tem defeito, não venha para Zion Church, porque essa é uma igreja cheia de defeitos. Mas nós amamos Jesus e estamos num processo de transformação. Então, quando eu com os meus defeitos, a minha esposa com os defeitos dela, você com os teus, com o desejo de transformação, nós nos juntamos com os nossos rostos descobertos. Nós adoramos ao Senhor em unidade. Nesse lugar de comunhão, nós somos transformados. Essa é a estratégia de Deus. A palavra fala em Salmo 68 que Deus faz com que o órfão viva em família. Uau! Para pensar nisso. O desejo do Criador é inserir o órfão num contexto familiar. Existe poder na comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí o salmista fala que é como o orvalho de Hermon. O que é Hermon? Hermon é um monte que fica a 2.800 metros de altura. Ele está quase sempre coberto, o seu pico, de neve. Agora, no Monte Hermon, por causa da neve que existe nesse monte, nasce as correntes que adiante formam então o Rio Jordão, que é uma fonte de água pura em meio a uma região seca e desértica. Olha o que a palavra fala, vamos ver, vamos ler novamente debaixo dessa perspectiva. Como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Os montes de Sião é onde Israel ia para adorar. Aqui o salmista está falando, como um monte, como os orvalhos de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então ele compara a comunidade, a união, com o Monte Hermon, que é um lugar onde existe água pura, no meio de uma região desértica. Uau, cara! Esse é o poder da igreja, de fornecer água pura por causa da comunidade, em meio ao mundo sedento, ao mundo faminto, um mundo que precisa ouvir falar de Jesus, um mundo que precisa conhecer o poder do Espírito Santo. É interessante que Jesus ele vai falar lá em João, abre comigo em João capítulo 17, lá em João, capítulo 17, olha o que Jesus fala, lá no versículo 20 e 21. Esse aqui talvez seja um dos textos chaves aí do nosso dia. Vai abrindo enquanto eu tomo um cafezinho. Queria agradecer aos meus amigos que todo culto fazem um café excelente aqui pra gente ficar acordado enquanto ainda estamos no fuso horário do Brasil. Daqui a pouco a gente vai estar em Lisboa. Queria compartilhar com vocês também, ore por nós, para que a gente possa escolher aí a melhor data, debaixo da direção de Deus, no meio de toda essa pandemia, e também que todas as pessoas que estão indo com a gente está indo com uma equipe aí de umas 20 pessoas, estejam aí em oração por nós. Olha o que a palavra fala no versículo 20 e 21.
já que eu compartilhei com você o meu pedido de oração. Olha o que Jesus está falando. E oro não somente por estes. Estes quem? Os seus discípulos diretos. Aí ele fala o seguinte: mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Uma pergunta para você aí na sua casa. Você crê em Jesus? Sim? Jesus está orando por você nesse capítulo. Ele diz: eu não oro apenas por estes, eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Zion Church, essa oração de Jesus é uma oração por você, pela tua família, por mim, por nós. Aí ele fala o seguinte no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai, o mundo vai ter que olhar para nós e enxergar apenas uma pessoa, que eles sejam um. A unidade revela Jesus para os perdidos. Obviamente nós precisamos do poder explosivo do Espírito Santo, nós precisamos de sinais, maravilhas, curas para manifestar o reino de Deus, mas a palavra também diz em João 13, os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. E ele fala para os discípulos, vocês amam seus amigos? Até os fariseus fazem isso. Amai os vossos inimigos, orai por eles. Então, que dentro da nossa comunidade, através da unidade, através da união, o mundo possa ver, uau, realmente, eles pensam diferente, eles fazem diferente, eles perdoam, eles dão a outra face, eles são generosos, a fala deles é diferenciada, e eu não estou falando aqui de cópia, mas é porque o mesmo Espírito Santo que habita em Jesus, que habitou em Jesus durante o seu ministério, e eles são um, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim e habita em você. Então a comunidade é a estratégia de Deus. A comunidade é a estratégia de Deus. Ponto número 2. A comunidade ou a comunhão produz o caráter de Cristo. A gente já leu quando Salomão fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, nesse contexto de comunidade, onde às vezes, eu não estou aqui justificando, onde às vezes eu vou errar, ou você vai errar, esse convívio, ele vai gerando dentro de nós a necessidade da gente crescer em mansidão, crescer em perdão, em longanimidade, em domínio próprio. E por que o inimigo batalha tanto para nos tirar de um contexto de comunidade? Porque longe da comunhão, eu estou longe do lugar da minha bênção. O inimigo então quer que eu me isole, pois ele sabe que tudo o que Deus faz, ele faz em família. Anota isso. O inimigo quer que eu me isole, pois tudo o que Deus faz, ele faz em família. Então, olha o que a palavra fala aqui em Provérbios 18:1. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, o que eu estou falando para você, e novamente, eu não estou fazendo aqui um pitch, um apelo para você fazer parte de Zion Lisboa, faça debaixo de uma palavra de Deus, mas, se não for essa comunidade, essa igreja, procure outra comunhão com os santos. Por quê? Porque o isolamento, ele vai contra aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. E nesse ponto 2, quando eu falo para você que
a comunidade produz o caráter de Cristo, o que é importante entender? Que existem alguns elementos que o Senhor Jesus quer desenvolver no meu coração e no seu coração para que a gente permaneça no lugar de comunidade. O primeiro deles, que eu queria citar aqui, é o coração de servo. É o coração de servo. Então é impossível você estar num contexto de uma comunidade saudável e você não desenvolver esse coração. Como assim, Dudu? Você tem a sua casa, a sua família, pausa para o café. Você tem a sua casa, a sua família. Meu filho hoje, Joshua, ele não tem a necessidade, ou melhor, a aptidão ainda para lavar louça. Ele é muito pequeno, ele tem 2 aninhos. Existem alguns momentos que a minha esposa começa a lavar louça ou cozinhar, ele começa a arrastar a cadeira lá da sala, coloca do lado da pia, sobe na cadeira como se tivesse ajudar a Kristen. Estou quase falando aqui já em português, ajudando a Kristen, português de Portugal que eu digo. E ele fica ali, de pé, 2 aninhos de idade, tentando ajudar a minha esposa. E quando a minha esposa começa a lavar louça com o meu filho, a louça demora muito mais para ser lavada. Mas esse sentimento que ele tem de eu estou ajudando a minha mãe é algo que eu não posso excluir da vida dele. Então a gente deixa. Aquela louça demora mais, mas a gente está envolvendo o nosso pequenininho. Agora, quando ele tiver os seus 8, 9, 10 anos de idade, a gente vai começar, obviamente, a colocar algumas tarefas domésticas para que ele participe. Arrumar o quarto dele, na verdade ele já arruma os brinquedos dele, lavar a louça. Por quê? Porque quando nós crescemos em maturidade, é importante que a gente também cresça em responsabilidade. Eu lembro daquele famoso versículo, brincadeira, a famosa frase do tio do Homem-Aranha, quando ele fala o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então é mais ou menos assim, você foi fazer um churrasco na casa do seu amigo, você não vai comer e vai embora, você vai ajudar com a louça. Como que eu posso te ajudar? Ou, se você não faz isso, fica a dica, você deveria fazer isso. Então, a comunidade, ela vai te empurrar para um lugar de serviço e cada um vai ter uma qualidade diferente. Alguns vão ser excelentes para conectar com pessoas que não conhecem Jesus. Você vai estar lá recebendo pessoas no culto. Alguns vão servir tocando um instrumento, alguns vão servir através do ministério da palavra, outros vão servir abrindo a sua casa para receber pessoas, outros vão servir através do ministério de mídias, filmando, fotografando. Eu não sei qual que é o dom, o talento que Deus te deu, mas Deus te deu um talento que é teu. O que você consegue fazer, eu não consigo fazer provavelmente. Ou faço muito mal. Tem coisa que o Vinícius Lira faz, que o Paulão faz, que a Vivi faz, que o Marcelo, a Rafa fazem. A Ariela, eu estou mencionando aqui alguns líderes de link, inclusive o Vinícius Lira e a Ariela vão casar hoje, daqui a pouco eu faço o casamento deles, estejam orando também por esse casal tão especial. Tem coisas que a Marcela Maiuri faz que eu não faço. E essa é a beleza do corpo de Cristo. O que eu quero falar para você é que aquilo que você traz para a mesa é importante. É como naquele jantar de Natal em família, que aí os familiares começam a se ligar. Olha, você traz o pernil, você traz aí a carne, você traz o arroz com passas. Até hoje eu não entendo por que colocam aquela passa no arroz. Você traz o purê e cada um leva algo para a mesa. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Alguns são braço, outros são perna, outros são mãos, mas a verdade é que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar em unidade. E um dos fatores que vai nos levar a isso é um coração
de servo. Olha que interessante. Abre aí comigo em Atos, capítulo 6. A palavra fala o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, então a igreja aqui estava em um crescimento numérico, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Então começa ali uma crise dentro da igreja, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Os discípulos estão falando que a palavra é mais importante que a distribuição do alimento? Não. O que eles estão dizendo é: nós temos essa graça. Não é certo que a gente deixe de fazer aquilo que o Senhor nos confiou para fazer essa tarefa. Mas eles não deixaram de atender as mesas. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Então você que tem talvez uma empresa, você que tem um comércio próprio, esse aqui é um princípio poderoso de liderança. A qualidade de um líder, ela está diretamente proporcional à habilidade que ele tem de comunicar uma visão e de delegar tarefas. Então ele comunica a visão: time, equipe, estamos indo para tal direção. Esse carro aqui está indo para Cascais, essa é a nossa missão. Então tá todo mundo agora no mesmo carro, debaixo do mesmo propósito. Qual que é a visão da Zion Lisboa? Então é produzir líderes com o caráter de Cristo, poder explosivo do Espírito Santo, para trazer a manifestação do céu na terra. A gente vai falar já nos próximos cultos a respeito da nossa visão. A gente vai entrar a fundo nesse ponto aqui. Mas então você lança a visão, é para lá que nós estamos indo, e aí você vai delegar a tarefa. Olha, fulano, você vai dirigir, você aqui do lado dele, você vai ficar responsável pelo rádio, você vai ter certeza que a gente está escutando aqui músicas boas, você vai gerar um bom ambiente. Você de trás é responsável pelo GPS e você do outro lado aqui é responsável pelos aperitivos, pelas bebidas. Você vai passar no mercado antes, comprar as coisas para essa jornada. Então, tenha certeza, assegure que todo mundo está fazendo alguma coisa, porque todo mundo tem algo para fazer. Então os discípulos estão falando: a gente não pode largar a mão do volante, eu não posso parar de pregar a palavra, mas a gente pode escolher pessoas que têm bom testemunho, que são cheias do Espírito e de sabedoria. Versículo 3. 4. E dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora, olha comigo no versículo 7. Pula para o versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. 8. Esse versículo é importante. Sublinha aí na tua Bíblia. Estevão, homem cheio da graça e do poder, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, quando os discípulos delegaram aquela tarefa, não só solucionaram um problema, como a igreja continuava crescendo. O que eu estou falando para você, Zion Lisboa, é que a salvação de pessoas na nossa cidade não vai depender de 1, 2, 3, 4, 5 líderes. É a igreja, todos nós, entendendo nosso papel. Que nós temos o Espírito Santo, que você pode operar sinais e maravilhas,
que você pode testemunhar a sua fé no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Então a igreja começa a crescer. E lá no 8, a palavra fala que Estevão, homem cheio de graça, realizava grandes maravilhas e sinais. Preste atenção no seguinte: Estevão assina um compromisso para servir as viúvas. E no versículo 8, ele está fluindo através de sinais e maravilhas. O que eu quero falar para você nesse ponto? Que o serviço te alinha com o seu destino. Tem muitas vezes que o Senhor vai confiar algo para mim ou para você, que não faz tanto sentido para o nosso chamado. Deus, mas eu não entendo isso. Não faz sentido para mim. Eu lembro que 5 anos atrás, eu estava na liderança do Dunamis e eu estava orando. O Dunamis é um movimento para-eclesiástico que eu faço parte, e o Senhor falou comigo: sai da liderança do Dunamis, fala com teu pastor e você vai servir o ministério infantil da sua igreja. Deus, não faz sentido. O meu chamado é pregar para jovens. O meu chamado eu quero ser um avivalista. Não faz sentido. Sai desse ministério e vá servir as crianças. Eu obedeci, comecei a trabalhar com criancinhas. Aí de um dia eu estava pregando numa conferência, no outro dia ali eu tinha parado de pregar e eu estava na escola dominical pregando lá para as criancinhas. E o Senhor foi gerando uma paixão pelo ministério infantil no meu coração. É algo que eu valorizo muito dentro de uma igreja saudável, é o ministério de crianças. 6 meses depois, o Senhor estava me enviando para a África, para servir em Moçambique, para justamente cuidar de crianças e ser um professor de escola dominical e o professor de uma escola lá em Machava, que é um vilarejo em Moçambique. Sem entender, a obediência ao serviço lá atrás foi me alinhando com uma palavra profética na minha vida. Tem coisa que a gente começa a fazer por obediência, como Estevão. Eu tô aqui, aquele jogador que está à beira do campo, desesperado para jogar. Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. O nosso pastor sênior Tel Hayashi, ele sempre fala: olha, uma oração importante, ore. Deus, independente daquilo que o Senhor está fazendo nas nações, não me deixa de fora. Então Estevão era aquele jogador aquecendo. E aí alguém se machuca no jogo, o técnico olha para trás, eu imagino o Pedro olhando, fala assim: Estevão, você joga do quê? Eu sou lateral direito, eu sou atacante, eu sou guarda-redes, eu faço o que precisar. Então que esse seja o nosso coração, e o serviço vai te alinhar com o seu destino. É como Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas, e de repente chega Samuel: Davi, você é o próximo rei de Israel. E ele continua servindo. Quando que ele vai então para encontrar Golias? Para levar alimento para os seus irmãos. Ele foi servir. E enquanto ele estava servindo, ele viu aquele gigante. Ele falou: quem é esse incircunciso? Então, o serviço te prepara para o seu destino. Tem muitas pessoas falando: mas eu não estou vendo aquelas promessas acontecerem, eu não estou vendo aquelas profecias acontecerem, eu não estou vendo, esse aqui não é o meu chamado. Eu quero falar para você: se envolva. A gente não tem ainda muitas áreas que você pode servir, mas se envolva no link. Se envolva. Ajude pessoas. Ligue para pessoas que o Senhor colocar no seu coração. Sirva pessoas. E o serviço vai fazer com que o meu e o seu coração esteja preparado para que Deus nos coloque aonde Ele quer nos colocar. Um segundo ponto importante nessa questão do caráter de Cristo: a comunidade, a comunhão produz em nós um coração não ofendido. A gente vai falar muito para você, Zion Lisboa, especialmente quando estivermos juntos, que nós temos uma cultura de um coração não ofendido. Então, de repente, você vai ter um problema com um irmão num link. Talvez ele falou algo ao teu respeito ou falou alguma coisa que você não gostou. A primeira coisa que você vai fazer: eu perdoo e eu abençoo essa pessoa.
Vamos testar isso na sua casa agora. Fala assim: Senhor Deus, eu perdoo e abençoo todas as pessoas que me ofenderam. Por quê? Porque uma das maiores estratégias do inimigo para me roubar do lugar da minha bênção é a raiz de amargura. Olha o que a palavra fala em Hebreus 12. Hebreus 12 fala o seguinte. Hebreus 12, 14 e 15. E daqui a pouco a gente já está entrando no nosso terceiro e último ponto. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, procedendo diligentemente para que nenhum homem fique fora da graça. Pastor, como é que eu me excluo da graça? Olha o seguinte. E para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Que ninguém se exclua da graça. Como? Que não brote nenhuma raiz de amargura no seu coração e no meu coração, que contamina a muitos. Então, como que nasce uma raiz de amargura? Como ofensa. Talvez fulano falou algo para mim, eu tenho a opção de perdoar ou eu vou guardar aquela ofensa. E aquela ofensa é como uma semente. E ela gera uma amargura no meu coração. Agora, essa amargura, ela não vai afetar somente a minha vida, ela afeta muitos. Por quê? Porque quando falarem para mim de fulano, eu vou falar, fulano não é bem assim, viu? Ele já falou comigo de certa forma, o caráter dele é um pouco duvidoso. E a gente precisa eliminar do nosso meio, do nosso coração, toda a raiz de amargura, liberando perdão, liberando todo tipo de ofensa, abençoando pessoas. Então, nesse ponto em específico, eu quero falar para você, nós oramos e queremos gerar uma cultura de coração não ofendido e uma cultura de honra e celebração. A gente não vai fofocar. Toda vez que o inimigo falar, fala de tal pessoa, você vai falar, mas você vai falar honrando. O que é honrar? É você escolher olhar para os bons atributos daquela pessoa. É como num casamento. De repente, os maridos vão concordar comigo, você tá lá atrasado para ir para o trabalho e você esquece aquela toalha molhada em cima da cama. Cara, esse é um problema grande para uma família. A famosa toalha molhada em cima da cama. Eu não tô aqui justificando os erros, mas a esposa, eu posso aqui usar um outro exemplo para não colocar somente as esposas nessa posição. Elas podem focar, colocar a sua energia, a sua atenção naquele erro ou valorizar todas as coisas boas. Talvez o hard work, o trabalho pesado, talvez a gentileza, talvez o serviço do marido e vice-versa. Então, nós precisamos aprender a perdoar de maneira rápida e celebrar as qualidades uns dos outros. É como Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Mas Dudu, isso aqui é a oração de Jesus. Estevão, que sendo apedrejado, ele faz a mesma oração. Pai, Senhor, não lhes impute este pecado. Que a gente possa perdoar facilmente. Que o nosso coração seja completamente desprendido. Para que nenhuma raiz de amargura brote dentro de nós. Aonde você está na sua casa, simplesmente levante as suas mãos e repita comigo bem forte: Senhor Deus, nesse momento, eu perdoo todas as pessoas que me machucaram. Senhor Deus,
eu abençoo essas pessoas e que toda raiz de amargura que o inimigo tentou plantar em meu coração seja retirada agora, em nome de Jesus. Eu declaro que eu não irei me isolar e eu irei permanecer em um lugar de comunhão e de crescimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. E terceiro e último ponto, para a gente encerrar essa série, antes da gente entrar em ministração. Daqui a pouco a gente vai entrar em ministração. O Paulo tem umas palavras de Deus para liberar para você hoje. Terceiro ponto é que a comunhão é o lugar da minha bênção. Escreve aí, a comunhão é o lugar da minha bênção. A gente falou já de Salmo 133, que ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Mas vamos olhar um pouco aqui para a organização da igreja primitiva. Abra comigo em Atos capítulo 2, 41. Isso aqui foi após o derramar do Espírito Santo. Você já sabe dessa história, eles estavam juntos e de repente o Espírito Santo veio, eles oraram em outras línguas, 3.000 pessoas foram salvas. Aí olha o que acontece, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então salvação começa a acontecer. E eles se dedicavam ao ensino, palavra, comunhão, a nossa mensagem hoje, partir do pão, comunhão e santa ceia, e orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sobrenatural. O sobrenatural começa a acontecer de maneira palpável na igreja primitiva. Todos os que criam mantinham-se unidos. Mais uma vez, comunhão, o poder da comunhão. E tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A gente vê também a generosidade na igreja primitiva. Então a gente vê palavra, a gente vê comunhão, a gente vê oração, a gente vê sinais e maravilhas e a gente vê generosidade. Meu irmão, o que vai acontecer com Lisboa quando eles olharem para igrejas carregando esses princípios? Vendo então a comunhão, a unidade, o amor, o perdão, a generosidade. Todos os dias, isso aqui é importante, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, o que é importante a gente analisar aqui? Que a igreja se reunia em templos e em casas. Em templo era a propagação, a pregação do evangelho. Em casas, discipulado e comunhão. Partir do pão. Então, como que a igreja se organizou depois de 3.000 salvações? E mais para frente, 5.000 salvações. E a igreja multiplicava através de cultos e através de reuniões domésticas. Eu tenho certeza que Deus está levantando não só Zion, mas muitas igrejas, a igreja em Lisboa, em Portugal e na Europa, para um tempo de salvação, um tempo de milagres, um tempo de maravilhas, um tempo de comunhão, e a igreja vai crescer rapidamente, vai invadir as universidades, escolas, famílias, mas nós precisamos valorizar os templos, conferências, cultos. Eu amo o templo, cara. Aquele culto lá do descendo que você levanta o sapato, é importante, mas as casas, o discipulado, a comunhão, que Deus possa gerar isso no nosso coração. E para encerrar, abra comigo em Atos capítulo 12. Aqui, Tiago, o discípulo Tiago havia morrido pela espada, Pedro estava preso. Aí olha o que fala no versículo 5. Pedro então, Atos 12, versículo 5. Pedro então
ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então Pedro estava preso e a igreja orava intensamente por ele. E aí então, quando Herodes, eu vou falar para você pular um pouco, Herodes iria submetê-lo ao julgamento, um anjo aparece, não existe cadeia que pode nos prender quando a igreja está orando, mesmo se ele tivesse preso, a palavra de Cristo seria propagada. Muitas vezes a gente vai ver Paulo preso e da prisão ele envia cartas para abençoar a igreja. Então um anjo aparece, liberta Pedro e olha o que acontece. Lá no versículo 11, vamos para o versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta e, sem abrir a porta, ela exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. E, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Cara, pensa numa discussão sem fundamento. Pedro é liberto pelo anjo, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, bate na porta e vai a serva abrir. Por algum motivo ela não abre. E ela vai correr para avisar a igreja: Pedro está à porta. A igreja, pastor, não é a casa? É, a igreja é em casa. A igreja não é um prédio. A igreja não é um templo. A igreja somos nós. São pessoas, pedras vivas. Então, a igreja na casa orava, Pedro é liberto, ele vai para casa, bate, e a serva, em vez de abrir, eu não sei porque ela não abre, ela vai anunciar: Pedro está aqui. Não é Pedro. É Pedro, não é Pedro, é uma confusão. E de Pedro lá batendo, e eu imagino Pedro pensando: pessoal, por favor, sou eu, abre. E a igreja fala: deve ser o anjo dele. Algo que eu quero falar para você: quantos anjos você precisa ver para confundir uma pessoa com um? O que eu quero falar é que o sobrenatural, a bênção, era tão palpável naquelas casas de Atos, que as pessoas acreditavam que era o anjo, ao invés de acreditar que era simplesmente Pedro. Quantos anjos será que eles não viam? Manifestações sobrenaturais do poder de Deus, curas, sinais, maravilhas. O que eu creio, enquanto eu estava em Lisboa, naquela vez que a gente fez o nosso primeiro link, a nossa primeira reunião, eu tive uma visão de como se eu estivesse vendo a cidade de cima e casas começando a brilhar como se fosse farol. Eu creio que Deus vai começar a iluminar casas em Lisboa. A comunidade é o lugar da sua bênção. Então, o sobrenatural vai começar a fluir de maneira poderosa. Curas, sinais, maravilhas, famílias restauradas, pessoas libertas, nesse lugar de comunhão. A igreja orava e Pedro foi liberto. Eu creio que existem tantas bênçãos que o Senhor vai liberar sobre a sua vida nesse lugar de unidade. Paulão, eu queria que você viesse aqui. A gente vai começar a orar. Eu creio que o Senhor vai começar a liberar palavras específicas. O Paulão vai liderar a gente nesse período de oração, de ministração. Eu creio que alguns serão tocados, marcados. Eu creio que existe restauração de famílias. Talvez mães aqui, eu vejo que tem uma mãe que você fala assim: meu filho não tá andando com Jesus. Eu creio que existe um liberar sobre a vida dele hoje. Assim como a igreja orava e Pedro foi liberto, nós oramos, Deus. Abençoa cada família
aqui representada. Eu oro para que em cada casa a tua bênção, a tua presença venha invadir. Onde você está agora, fica de pé e começa a simplesmente receber da presença do Senhor. Senhor Deus, aumenta a tua presença. Muito obrigado por essa série em que nós falamos da palavra, nós falamos de oração, nós falamos de adoração, mas nesse momento, Pai, nós abrimos mão de toda ofensa, de toda dor e abraçamos o lugar de comunidade. Eu oro para que o teu óleo, Espírito Santo, o óleo que representa a tua presença, possa escorrer sobre as nossas vidas, como em Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que nós estejamos em união. Vem, Senhor, e toca as nossas casas, cura o enfermo, liberta o cativo, em nome de Jesus. Continua recebendo aí na sua casa enquanto o Paulão vai liberar algumas palavras. Eu tive uma visão no momento da palavra e foi engraçado, foi a mesma visão que o pastor Eduardo compartilhou, onde ele sentia que casas se transformavam nesses pontos de luz para a cidade. E eu via como casas realmente pegando fogo. Eu olhava de cima, era como essas residências estavam pegando fogo e as casas se transformavam em pontos de avivamento. Então eu sinto que existem pessoas que estão aqui com o coração assim: Senhor, eu quero que a minha casa, que o meu lar, aqui onde eu estou com a minha família, se torne nesse ponto de avivamento, se transforme nessa luz para a cidade, nessa luz para os povos. Então, se você é essa pessoa, eu quero que você se coloque de pé onde você está, você coloque suas mãos para o alto e você comece a declarar: Senhor, que a minha casa se transforme nesse ponto de avivamento, que a minha casa seja realmente esse ponto de luz no meio da cidade, que onde haja escuridão, a minha casa vai brilhar como uma luz que vem do alto, que vem do alto. Eu tinha essa visão e as casas pegando fogo realmente, e eu senti muito forte que o Senhor vai derramar a presença dEle e o poder dEle, não somente sobre as pessoas específicas, mas sobre casas. Casa seria um lugar de adoração, casa seria um lugar onde a presença do Senhor seria manifesta na cidade, em Lisboa. E eu declaro isso em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, realmente faz, Senhor, que as casas sejam esses pontos de avivamento, Senhor. Casas sendo pontos de avivamento, casas sendo luz, Senhor, sendo farol para as pessoas, Senhor, trazendo luz para a cidade, trazendo luz em meio à escuridão, Senhor, em nome de Jesus. E eu também senti pessoas que por algum motivo sofreram racismo, abuso, sofreram alguma coisa com pessoas. Então eu sentia muito forte você deslocado por causa desse abuso, porque você sofreu esse racismo, você se sentindo deslocado, você se sentindo como se você não conseguisse fazer parte de nenhum lugar, de uma comunidade. E eu sentia que hoje o Senhor estava quebrando todo o jugo que você tem carregado, toda vergonha, toda humilhação. O Senhor estava tirando isso de você, Ele estava te limpando, e você realmente entendendo que o Senhor te criou para estar em comunidade, e você entendendo, cara, existe uma comunidade para mim, Deus tem uma comunidade para mim, comunidade faz parte do plano de Deus para a minha vida. Então eu quero declarar isso sobre você, que está nesse lugar onde você não encontra uma comunidade, onde você não consegue pertencer a um lugar. Quero declarar sobre a sua vida que chegou o momento onde você vai fazer parte de uma família, onde você vai fazer parte de uma comunidade, pessoas que vão te amar, irmãos que vão te levar mais próximo do seu destino em Deus, juntos, recebendo o poder de Deus, junto manifestando o reino de Deus na terra. Então eu declaro isso sobre você agora em nome de Jesus, Senhor. Todas as pessoas que sofreram, meu Pai, abusos, que sofreram racismo, que sofreram qualquer tipo de coisa que fez com que elas se colocassem nesse lugar de solidão, esse lugar de estar sem pertencer. Em nome de Jesus eu declaro isso quebrado agora, em nome de Jesus. E eu declaro o amor de Jesus invadindo a sua casa, o amor de Jesus invadindo a sua vida, e você sendo curado de toda amargura saindo agora em nome de Jesus, você sendo curado de toda depressão em nome de Jesus, toda tristeza saindo em nome de Jesus, e você recebendo o amor do Pai e entendendo que você nasceu para fazer parte de uma comunidade, Sim, Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra de hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor
nos criou, Senhor, para estar em comunidade, para fazer parte de uma família, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tirar do nosso caminho, Senhor, tudo aquilo que vem contra a Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que vem contra essa palavra de que nós nascemos para estar em comunidade, de que o Senhor habita na comunidade, Senhor, que a Tua bênção está nesse lugar, Senhor. Nós recebemos essa palavra essa manhã, Senhor Jesus, e nós te pedimos, Senhor, faz realmente, Senhor, com que as nossas casas sejam esses pontos de avivamento, Senhor. Que as nossas casas sejam esses pontos de luz, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora, a casa será um lugar onde a cura do Senhor vai ser manifesta. Pessoas com enfermidade, elas vão procurar você, vão procurar a sua casa, porque elas sabem que você carrega algo, que a sua casa tem algo diferente. As pessoas, quando entrarem na sua casa, acabando essa quarentena, elas vão chegar e falar, cara, que coisa estranha, nunca senti isso, tem uma energia boa aqui nesse lugar, tem algo diferente aqui nesse lugar, mas é o poder de Deus que está na sua casa, é a presença de Jesus que vai habitar na sua casa, é o Espírito Santo que vai ser manifesto em todos os lares, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos separado, Pai, para receber, meu Pai, mais de Ti nessa manhã. Receber, Senhor, mais de Ti, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua presença, o Teu fogo, Pai, que o Senhor aumente realmente a paixão em nossos corações, que a paixão por Ti venha a crescer, que a fome por Ti venha a crescer, Senhor, que a gente venha se encontrar nesse lugar de sempre querer mais de Ti, Senhor, sempre querer mais da Tua presença, sempre querer mais do Teu amor, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu resto de domingo, o seu almoço em família, que seja uma semana boa, que seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de romper, que você experimente, eu declaro isso sobre a sua vida, que você experimente ainda nessa semana a sua casa sendo realmente esse ponto de avivamento, sendo realmente esse lugar onde a presença de Jesus é manifesta. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vai na paz e até semana que vem.